Green Talks é uma roda de diálogo onde a Veolia está promovendo conversas com todos os participantes da feira e a gente trouxe alguns projetos, alguns cases para apresentar para vocês, de forma a deixar algumas impressões, a gente trocar algumas experiências e vocês conhecerem algumas operações da Veolia que a gente tem o prazer aqui de compartilhar com vocês. Essa tarde agora nós vamos falar sobre o tema de biofatorias. Biofatoria é um conceito e um projeto, uma operação bastante interessante que quebra alguns paradigmas dentro da gestão de resíduos e também da gestão e tratamento de águas servidas, águas residuais, esgoto. E a gente vai falar um pouco sobre essa mudança de mentalidade necessária para os desafios ambientais que nós temos colocados hoje. Esses desafios colocam para a gente algumas situações, tanto para o atendimento de cidades, quanto para o atendimento de indústrias, ou seja, aqueles contratos que são públicos e os contratos que são privados. Desafio esses que se colocam também em aspectos sociais, aspectos ambientais, aspectos econômicos. E o nosso objetivo hoje é compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, trazendo esse conceito que foi desenvolvido e premiado durante a COP24, lembrando que é um momento que a gente também está realizando agora, nesse momento a Conferência do Clima, sendo realizada no Egito. E esse projeto foi apresentado como um dos primeiros projetos no mundo e na América Latina, o que nos dá mais ainda orgulho desse projeto, como um projeto que se propõe autossustentável. Então, nós utilizamos todos os insumos, todas as mitigações dos impactos ambientais, como insumos para atividades econômicas, reinserindo esses materiais na cadeia produtiva. Então, é um exemplo de economia circular. O que é uma biofatoria, né? Esse conceito, acho que o próprio nome já revela um pouco, é a gente trabalhar com os processos biológicos inerentes ao tratamento de esgoto, a gente está falando de uma planta de águas residuais, mas também utilizar um conceito de factory, de fábrica, de indústria, onde esse insumo que é recebido é transformado, então, através de diversas atividades produtivas, em produtos que são realmente reinseridos na cadeia econômica. Nós estamos falando de biofertilizante para a agricultura, nós estamos falando de gás natural para uso residencial, a gente também está falando de uma planta que busca mitigar os impactos e não fazer disso uma nova geração de impactos. Ou seja, no âmbito de resíduos, por exemplo, um recorte, nós somos resíduo zero. Nós não enviamos nada para aterro sanitário nessa planta. O que era o desafio? Que planta é essa do que a gente está falando? Nós estamos falando de um projeto que existe em Santiago, no Chile, que foi criado em cima de um contrato de longa duração entre a Veolia e o poder público, que tinha uma meta muito parecida com a meta que é colocada aqui para o Brasil no contexto do marco de saneamento. Lá no Chile, esse contrato colocou o desafio de ter a universalização e 100% do tratamento de esgoto em 10 anos. Então, o projeto ele começa em 1999, no qual, naquele momento, nós tínhamos somente 3% do esgoto gerado na cidade de Santiago adequadamente tratado. E em 2013, o projeto alcançou 100% desses efluentes tratados. Entretanto, o desafio colocado dessa universalização, ele também passou um debate sobre qualidade muito grande e sobre a utilização desses insumos, dessas águas residuais, como recurso. Quando a gente começou o contrato, em 1999, o debate sobre clima, escassez hídrica relacionada a mudanças climáticas, ainda não era alguma coisa muito contundente. Passado poucos anos do início desse contrato, Santiago passa a sofrer com uma escassez de água muito grande. E isso impactou, claro, a saúde, a qualidade de vida da população, mas muitas atividades produtivas que precisavam dessa água, como a própria agricultura. Então, essa planta se propôs a buscar esses desafios, a inovar constantemente e poder suprir as demandas que elas vão ocorrendo ao longo do tempo. E isso é muito interessante quando a gente fala de contratos de longa duração, de parceria público-privada e concessões. Afinal de contas, nós estamos falando de contratos de duração de 10, 15, 20, 30 anos.
E nesse meio tempo, entre a assinatura desse contrato e o término dele, a sociedade ela evolui muito. Se a gente for pensar nas curvas de inovação, cada vez mais nós estamos inovando e nos transformando. Então, um contrato dessa forma ele tem que permanecer vivo. É um conceito, contrato vivo, que é um contrato que ele busca atender o objetivo, o objeto dele, mas ele não se atém a isso. Ele busca também compreender os desafios que estão colocados naquela sociedade. E nesse caso bem específico que a gente está falando das biofatorias, a escassez de água e a gente chegar numa água de reuso, que a gente pode falar de pré-potável ou com um grau de potabilidade considerável, foi um dos pontos de curva de interseção onde a gente realmente passou a utilizar o tratamento desse esgoto para criar novos produtos, como essa água que eu estou comentando com vocês agora. É interessante que a gente está numa feira de resíduos, né? O Waste Expo. Entretanto, quando a gente fala de resíduo, é inerente o debate sobre energia, é inerente o debate sobre águas, afinal de contas nós temos os lixiviados, os chorumes dos aterros sanitários, que representam um custo muito grande para essas unidades, mas além disso a gente tem aspectos multifacetados. Então falar desses projetos é também falar da comunidade no entorno, é também falar de inclusão, é também falar de oportunizar melhoria de qualidade ambiental, não só para o teu recorte, mas sim pensar na melhoria da infraestrutura do país como um todo. Um país que possui a sua questão sanitária equalizada é um país que também tem atratividade para receber outras indústrias, para dinamizar a sua economia. Então, tudo começa com a infraestrutura de base. Então, a gente fala muito de saúde, muito de educação, mas o saneamento, ele também anda de braço dado com essas questões. E a biofatoria é um conceito que ela vai reunir, então, esses aspectos multifacetados e transformar isso em uma operação. E essa operação são duas plantas. Nós temos a primeira planta que fica em Mapocho Tribal. Nós estamos falando ambas essas plantas com uma vazão bastante grande, então a gente está falando de 16 metros por segundo. Nós temos uma segunda planta também, em Santiago, que juntas formam esse conceito de biofatoria, ou seja, não é uma única unidade, são duas unidades, que também possuem vazão de 16 metros por segundo. Resultados de alto impacto, vamos um pouco nos números, né? Aqui a gente tem, na verdade, está ali 1,2 milhões de investimento, de milhões de dólares nessa planta, mas o número correto são 12 milhões de dólares de investimento nessa planta. São mais de 10 mil quilômetros de rede que foram instaladas para garantir a universalização. Então, muitas vezes a gente pensa que o aspecto tecnológico é o único responsável por esses incrementos ambientais, mas a gente também tem uma parte civil e infraestrutural muito grande quando a gente fala do avanço tecnológico para tratamento de águas residuais. Mais de 500 milhões de metros cúbicos, reuso e valorização de 68% dos biossólidos, mais recentemente, comercialização de biofertilizantes, gás natural para uso residencial para cerca de 40 mil famílias, ou seja, é a economia circular na prática. A gente recebe o esgoto e do esgoto a gente consegue gerar diversos benefícios diferentes. A gente estimula a economia em diversos pontos diferentes. E acho que esse é o grande trunfo, o grande objetivo dessa planta e que nos orgulha muito na Veolia, como eu falei inicialmente, desse conceito ter sido inaugurado na América Latina. Então, muitas vezes a gente pode falar assim, poxa, mas a minha cidade não tem praticamente esgoto tratado. A gente está falando ainda de uma universalização muito simples, estamos falando de sistemas convencionais. E a Veolia vem e fala de economia circular, isso é um sonho. Não, não é um sonho. As plantas existem, nosso perfil socioeconômico e cultural não é tão diferente quanto do país onde ela está instalada, que é o Chile, e o Brasil reúne todas as condições, tanto legislativas, com o novo marco de saneamento, quanto intelectuais, quanto de investimento, para que a gente possa avançar nesse conceito de estações de tratamento de esgoto e só não pensar na água como fim, mas como meio para as atividades econômicas. Eu acho que prêmio e reconhecimento é muito legal falar, e eu comecei comentando que a gente está nesse momento agora, também durante uma conferência do clima, e hoje teve uma notícia muito importante aqui para o Brasil como um todo, o Acordo de Paris, o tratado que estabelece as metas para redução de emissão de gases de efeito estufa, foi entendido e recepcionado no Brasil como uma legislação de direitos humanos.
E o que isso significa na prática? Significa que na nossa ordem legislativa, o Acordo de Paris, ele se sobrepõe a qualquer outro tipo de legislação nacional. Ele não tem a força para a gente exigir, mas tem a força para evitar. E isso é um ganho muito grande, foi uma notícia muito comemorada para todos aqueles que entendem que a mudança climática realmente vem afetando as populações. Em 2018, esse projeto, durante a COP24, foi entendido como um projeto que busca contribuir com a saúde e a qualidade de vida de todo o planeta. Além disso, nos 2 últimos anos, a gente conquistou também o selo Zero Resíduo do Ministério do Meio Ambiente no Chile. E isso é motivo de muito orgulho quando a gente fala sobre aterros sanitários, sobre a importância do pré-tratamento antes da valorização de resíduos. Além disso, a gente também recebeu um prêmio das biofatorias como um exemplo mundial de contribuição para a saúde do planeta, que é importante, mas principalmente dentro do conceito de economia circular. Então, esse é um projeto, como eu comentei com vocês, que traz bastante orgulho, e a intenção da Veolia é que a gente possa replicar esse projeto também aqui no Brasil. Estamos estudando várias formas de fazer isso e contamos com todos vocês para a gente poder fazer com que a economia circular, finalmente, não seja mais algo que a gente trate como acessório, mas como objetivo dentro, metas principais nos projetos de longo prazo, principalmente de parceria público-privada e concessão. Agradeço a todos vocês, a ideia era a gente passar um pouco dessa impressão, o contato está aqui colocado, a gente tem portas abertas, uma intenção de recepcioná-los nas nossas plantas no Brasil, e a gente aguarda o contato então de todos vocês. Muito obrigada.